Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de redação, a terceira aula do segundo módulo. E nesta aula eu vou apresentar para você outras formas de planejar a redação que são diferentes daquela forma clássica e tradicional de planejar explorando as relações de causa e efeito, ou a relação de causalidade, a relação de causa e efeito, tá bom? Olha, em alguns momentos você vai ter a possibilidade de planejar a redação de outro modo, mas é muito oportuno que você planeje pela relação de causa e efeito. Em outro momento, talvez aqui, dependendo do tema, seja mais oportuno você usar um outro tipo de planejamento. Por isso que eu fiz questão de colocar este módulo aqui com outras possibilidades para você planejar a sua redação. No final das contas, a minha recomendação é a seguinte: se você estiver trabalhando com um problema clássico e puder utilizar, explorar a relação de causa e efeito para planejar sua redação, não há razão por que você planejar de uma outra maneira, entendeu? Como eu já disse, o avaliador está acostumado a enxergar esse projeto de texto que explora a relação de causalidade. Você não precisa fazer diferente para alcançar um resultado de excelência, tá bom? Agora, antes de efetivamente mostrar o conteúdo dessa aula, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, você já está me acompanhando lá pelas redes sociais? Se você chegou nesta aula aqui, é porque você já recebeu um e-mail em que eu enviei para você link do meu Instagram, do meu Facebook, da minha página no Facebook e também do meu canal no YouTube, além de ter enviado para você um link para você participar do meu grupo no Telegram. Então, quero primeiro saber se você já está me acompanhando pelas redes sociais e também já faz parte do meu grupo ali do Telegram. Segundo lugar, preciso saber se você já considerou fazer o meu curso, comprar, adquirir o meu curso completo de redação para o Enem. E talvez você possa estar se perguntando assim: professor, mas eu já estou fazendo aqui esse curso? Sim, mas talvez você queira algo mais. Se você tiver à vontade só com esse treinamento, tudo bem. É um conteúdo que tem 18 aulas e eu garanto para você que eu vou colocar, ou que eu resolvi colocar, o melhor que eu pude em 18 aulas nesse conteúdo. Agora, se você quiser ir além, se você quiser ter acesso aí a pelo menos 200 aulas de redação, juntando o meu curso de redação mais o curso de repertório que eu vou oferecer para você, gratuitamente, né, de bônus, para você fazer parte do meu treinamento online, então você vai ter um conjunto aí de mais de 200 aulas. Além disso, você vai ter a minha orientação, né, porque eu vou conceder para você o acesso à minha plataforma online de correção de redações e, além disso, você vai poder participar de aulas ao vivo comigo e ter acesso à gravação dessas aulas ao vivo quando você não puder participar dessas aulas. Ou então quando você quiser rever uma aula dessa. Então tudo isso é para quem participa do meu treinamento pago, tá? E é um preço assim, acessível, é R$ 497 que você pode dividir em até 12 vezes. Eu acredito que dá sim para você participar desse treinamento, tá legal? E por que você precisa participar do meu treinamento? Simplesmente porque eu acredito que este é o melhor treinamento, é o melhor curso online disponível na internet. Mas eu dizer para você fica fácil, né? Então vem aqui para a tela comigo, deixa eu te mostrar uma mensagem que eu recebi pelo Instagram de um aluno meu, o Arnaldo Filho. Vem cá, acompanha comigo aqui. Como eu disse, é muito fácil eu dizer para você que o meu curso é o melhor curso disponível na internet. Mas olha só, não sou eu apenas quem digo isso, porque o meu curso, é claro que eu preparei esse curso com todo o conhecimento, com toda a bagagem de conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos trabalhando com redação do Enem. Mas vamos aqui ver então o que o Arnaldo Filho, aluno do meu curso online, disse em relação ao curso. Professor Joab, tudo bem, eu comprei o seu curso na Hotmart há algumas semanas atrás. Já adquiri mais de 5 cursos de redação disponíveis na internet, mas o seu tem se mostrado como o que melhor cumpre aquilo que promete. Difícil encontrar motivo para você não ter redes sociais com centenas de milhares de seguidores, pois sua didática está entre as melhores, passando raciocínio por trás da elaboração do projeto de forma muito bem esquematizada. No entanto, eu ainda não descobri como faço para enviar os meus textos para correção. O senhor poderia me informar como devo fazer? Eu informei, tá? Eu informei sim para o Arnaldo como é que ele pode fazer para ter acesso à plataforma online. Olha o que o Arnaldo diz aqui, ó. Difícil encontrar motivo para você não ter redes sociais com centenas de milhares de seguidores, pois sua didática está entre as melhores. Olha, então nesse caso, você que está me assistindo agora, vá lá e comece a me seguir pelo Instagram, Facebook e YouTube para que a gente consiga construir essa rede aqui de seguidores de alunos que vão aprender a estudar do jeito certo através das nossas aulas, tá bom? Então vai lá. Gente, então tá aqui o depoimento do Arnaldo. Tenho certeza que você vai se deparar com o melhor curso de redação da internet, eu não tenho dúvidas quanto a isso, tá? Além disso, tem 7 dias de garantia. Se você entrar lá no curso e não gostar, durante 7 dias você pode ir lá e pedir o seu dinheiro de volta, que não vou ter problema nenhum
em aceitar o seu pedido de reembolso, tá legal? Bom, já fiz muita propaganda do meu curso, porque eu realmente quero que você faça parte dele, mas vamos agora para a parte de conteúdo. Vamos aqui. Eu vou te mostrar aqui agora o segundo tipo de planejamento. O planejamento 01 é aquele lá clássico, explorando a relação de causa e efeito. Agora vamos para o tipo 2 aqui de planejamento. Como é que funciona aqui? Nesse caso, o ideal é responder a pergunta do tema. Esse é um tipo de planejamento que, primeiro, o ponto de partida não é enxergar o problema, é responder a pergunta do tema. Claro que ainda assim pode ser que seja um problema, né? Deve ser sim um problema, né? Evidenciado pelo tema, mas primeiro você precisa responder a pergunta, entender qual que é a pergunta que é feita para você, tá bom? Então veja bem aqui, ó. A estratégia vai ser você responder a pergunta e dar uma justificativa 1 e a justificativa 2 para a sua resposta. Então você responde, basicamente, você vai responder sim ou não, né? Sim ou não, basicamente vai ser isso. E aí você vai, então, nesse caso, colocar como justificativa para a sua resposta a justificativa 1 e a justificativa 2. Essa justificativa 1 aqui vai ser o segundo parágrafo e a justificativa 2 quase não sai. Vai ser o seu terceiro parágrafo, tá legal? Vamos aqui, por exemplo, então, esquematizar para você, né? A resposta à pergunta, justificativa 1, justificativa 2. E vamos aqui agora pegar, por exemplo, o Enem 2014. O tema do Enem 2014 foi o último tema que o Enem fez uma pergunta para os alunos, né? Na verdade, pediu uma opinião. Em que se tinha que, nesse caso, fazer tinha que dar uma resposta. O tema era a publicidade infantil em questão no Brasil. Nesse caso, a pergunta que não está explícita, porque não tem ponto de interrogação, mas a pergunta implícita é: você é contra ou a favor da publicidade direcionada para crianças? Você é contra ou a favor? Então, olha só. Nesse caso, a pergunta é essa aqui. Você é contra a publicidade infantil no Brasil ou a favor dela? Tem que responder. Essa pergunta não estava explícita, mas ao ler os textos motivadores, chegava-se a este entendimento que você precisava primeiro responder essa pergunta para depois planejar a redação, tá? Então, nesse caso, olha só, por respostas. Justificativa 1. Propagandas influenciam hábitos alimentares. Nesse caso, qual que é a resposta desse aluno? Só pelas justificativas. Que ele é a favor ou ele é contra? Justificativa 2. É um estímulo ao consumismo. Dá para ver pelas justificativas que a resposta é: sou contra a publicidade infantil em questão no Brasil. Por que sou contra? Porque propagandas influenciam hábitos alimentares. Porque propagandas para crianças estimulam o consumismo. Por isso que eu sou contra. Então já dá para ver exatamente isso, tá legal? O que aconteceu então? Uma resposta dada à pergunta do tema, uma pergunta implícita, não foi uma pergunta escancarada, né, com ponto de interrogação. E aí você então responde: sou contra. Por quê? Você vai dar duas justificativas, duas respostas então para a sua pergunta, né? Para justificar a sua resposta na verdade. E aí você vai tratar isso aqui, ó, justificativa 1 no segundo parágrafo e justificativa 2 no terceiro parágrafo. É exatamente o que acontece aqui nesta redação, tá bom? Então, assim, para que essa aula não fique tão longa, o que eu vou pedir para você? Que você, ó, se você quiser analisar essas justificativas aqui, você, então venha para cá, se quer a introdução, pausa a introdução, lê a introdução, chega na justificativa 1, tá aqui. É só você pausar e ler, porque são várias possibilidades de planejamento. Se eu for ler todos esses textos aqui, isso vai acabar ficando muito demorado. Então, pause, veja a justificativa 1 aqui, venha para cá, terceiro parágrafo, pause o vídeo também e leia a justificativa 2, tranquilo? E aí também você pode pausar aqui e verificar a conclusão desse texto, a relação da conclusão, né, da proposta de intervenção com a argumentação estabelecida, beleza? Então, espero que você realmente tenha entendido qual o segundo tipo de planejamento, um tipo de planejamento apropriado para situações em que o tema evidencia uma pergunta, traz uma pergunta. Professor, quando foi a última vez que o Enem fez isso? 2014. Nunca mais fez, mas pode ser que faça. Se já fez uma vez, é muito provável que faça outra. Então você precisa entender como é que você pode planejar uma redação quando o tema traz uma pergunta, tá? Responda a pergunta e aí traga justificativa 1, justificativa 2 e nesse caso as suas justificativas serão os parágrafos de argumentos do seu texto, beleza? Vamos aqui então pegar mais um tipo de planejamento, planejamento 03. No planejamento 03, qual que é o nosso ponto de partida? Identificar o problema e os argumentos sugeridos. Aqui, gente, é um tipo de planejamento, é um tipo de tema, na verdade, que proporciona, que propicia um tipo de planejamento que não é comum no Enem. Na verdade, nem esse tipo de tema é comum no Enem. Esse tipo de tema eu vejo muito em simulados,
e também vejo muito em concurso público. Mas é possível sim que o Enem traga um tipo de tema desse, e se ele trouxer, eu vou te dar aqui uma sugestão para que você planeje sua redação a partir desse tipo de tema, tá legal? Então, o que funciona aqui, ó? O tema ele já vai sugerir para você o argumento 1 e o argumento 2. Ele já vai dar ideia do que vai ser o argumento 1 e do que vai ser o argumento 2. Nesse caso, você vai só aproveitar-se dessas ideias e construir sua redação. Então, acompanha comigo aqui no exemplo. Olha, aqui é o esqueminha, um outro esqueminha para você ver, né? Bem visual. Argumento 1, argumento 2, sugeridos pelo próprio tema. Então, pega aqui agora. Vou pegar um tema de simulado, um simulado nacional, né? Uma rede de ensinos aí que eu presto serviço. Não vou fazer propaganda dela aqui agora, mas é uma rede famosa. Inclusive, essa rede de ensino está nos últimos Enems, né, sempre à frente das outras. Ela é a primeira no ranking de resultados de escolas de rede de ensino do Enem, tá bom? Bom, só vou falar isso, não vou falar qual é o nome dessa rede de ensino. Eu também presto serviço para um cursinho, né, em que ele usa o material dessa rede de ensino, e eles então apresentaram este simulado. Pluralidade familiar no Brasil, desafios e perspectivas. Olha só. Primeiro, vamos enxergar o problema? Qual que é o problema? Pluralidade familiar no Brasil é um problema? Não. Mas a não aceitação, o desrespeito, a intolerância praticada contra arranjos familiares diferentes, isso sim é um problema, tá? Eu já enxerguei o problema. E agora, o que eu preciso entender? Em relação à pluralidade familiar, o que eu preciso tratar? Eu preciso tratar de perspectivas, preciso tratar de desafios e preciso tratar de quê? De perspectivas. Então, qual que é a minha sugestão? Apresente os desafios, as dificuldades, né, dos novos arranjos familiares no segundo parágrafo e apresente as perspectivas no terceiro parágrafo. Quais são as perspectivas para isso? Para essa temática, para essa questão? Olha, nesse caso, o tema já está dando para você os núcleos que você precisa discutir no meio da sua redação. Desafios, discuta no segundo parágrafo. Perspectivas, discuta isso, apresente isso no terceiro parágrafo. Olha aí, você não precisou nem pensar, nem precisou planejar. Como eu disse, não há tema de redação nesse sentido ainda. Não houve. Isso é muito comum em simulados e concursos públicos. O concurso público faz muito isso. Mas eu estou apresentando para você porque é sim uma possibilidade de construir temas já oferecendo para você os núcleos, né, os argumentos para você explorar na sua redação. Tá legal? E aí, de novo, né, deixa eu limpar aqui a tela, colocar qual é o argumento 1? Desafios. Qual é o argumento 2? Perspectivas. Então, isso aqui, ó, segundo parágrafo e aqui terceiro parágrafo, sem dificuldade para você. Legal? Agora, o que eu peço para você? Que você pause e leia. Eu não vou ler para você, eu já expliquei isso, porque senão vai ficar muito demorado. Ainda assim, esta será, eu acredito que será a maior aula desse módulo, mesmo que eu peça que você pause e leia os parágrafos. Então, não vou ler tudo, porque senão vai ficar mais demorado ainda. Então, pause aqui, dá uma olhada, né? Isso aqui é uma redação não é uma redação nota 1000. A redação anterior, que eu mostrei para vocês de exemplo, é uma redação nota 1000. Essa não é, uma redação de simulado que eu corrigi. Não é nota 1000, porque há alguns problemas aqui de gramática, enfim, tá? Mas você pausa aí para entender que o aluno fez aqui uma construção, né, uma introdução, e ele tratou dos desafios, olha, indubitavelmente, casais homossexuais sofrem preconceito por grande parte da sociedade. Desafio, preconceito é um desafio, tá? E aqui, perspectivas. Outro sim, diferentes constituições familiares, diferentes das tradicionais, continuaram a crescer. Aí vai explicar as perspectivas de crescimento desses novos arranjos familiares, beleza? E tem uma proposta de intervenção conectada com a argumentação estabelecida, você também pode pausar e ler. Tranquilo? Espero que você tenha entendido, então, mais esse tipo de planejamento. Agora, observe que até agora, esses tipos de planejamento, né, o 2 e o 3, são oportunos quando o tema é diferente daquele tema tradicional também que você recebe no Enem. Né, o tema do tipo pergunta, que eu mostrei lá para você, né? O tema do tipo pró e contra, e esse outro tipo de tema aqui, que já te oferece a argumentação do seu texto. Agora, daqui para frente, no planejamento 04, 5 e 6, o que vai acontecer? São temas comuns, clássicos do Enem, que você vai ver uma outra forma de planejamento, mas que você pode muito bem planejar pela relação de causa e efeito, tá? Então, só vou mostrar a título de curiosidade, para que seja uma aula bem completa, mas esse tipo de tema que você vai ver aqui, você pode muito bem substituir esse tipo de planejamento, melhor dizendo, pelo aquele planejamento que eu já mostrei para você na primeira aula, explorando a relação de causalidade. Então, vamos ver aqui esse planejamento 04. Ponto de partida para esse planejamento. Contrastar um aspecto positivo relacionado ao problema com um lado negativo. Então, aspecto positivo relacionado ao problema e aspecto negativo. Lembra bem, não é um aspecto positivo do problema em si,
mas algo positivo relacionado com aquele problema, tá? Porque se é um problema, não tem um lado positivo assim muito claro, mas pode ser que haja algum aspecto relacionado àquele problema que seja positivo, e aí você pode explorar isso. O lado positivo no segundo parágrafo e mostrar o lado negativo no terceiro parágrafo, tá? Deixa eu dizer aqui para você. Um esquema visual, lado positivo e lado negativo, outro esquema visual aqui para você. E agora eu trago o exemplo para você aqui. Enem 2018. Vamos lá. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Professor, qual o lado positivo da manipulação das pessoas? Nenhum. Então, como é que tem lado positivo aí? Lado positivo em relação ao uso do algoritmo. É para isso. Lado positivo. O algoritmo facilita a comunicação e entretenimento. Ok? Lado negativo. Reduz a capacidade crítica. Olha aí. Redução da capacidade crítica. Lado positivo. Lado negativo. De novo, eu peço para você pausar aqui, ler a introdução, tá? Muito bem. E aí você vai pausar aqui, ver o lado positivo. Aqui é o lado positivo. Ó, o próprio aluno diz, seu lado positivo. A utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Pause e lê o lado positivo. Por que esse lado é positivo, né? E aí depois vem para cá, por outro lado, veja que o aluno também já diz, eu estou trabalhando com o lado positivo e lado negativo. Ó, seu lado negativo. Leia aí este parágrafo também, tá legal? E veja, pause também aqui, veja a proposta de intervenção, como é que ela está ajustada com a argumentação estabelecida. Se você tiver com alguma dúvida, como é que você vai fazer? Vai lá no Instagram, manda uma mensagem para mim, né? Me marca lá em alguma dúvida, alguma questão que eu vou interagir com você pelo Instagram. Perfeito? Vamos aqui então agora ver o nosso planejamento 05, tá? É um outro tipo de planejamento aqui, vamos lá. Qual o ponto de partida para esse tipo de planejamento? É o seguinte, contrastar um cenário ideal, você vai enxergar o problema, aí você vai dizer no segundo parágrafo, olha, diante desse problema o cenário ideal é esse. E aí você vai lá para o terceiro parágrafo e vai colocar o cenário real. Então, um contraste entre o cenário ideal e o cenário real. Essa é a estratégia argumentativa. Você pode abandonar isso aqui. Eu só estou mostrando para você para ser uma aula bem completa. Você pode abandonar isso aqui e planejar pela relação de causa e efeito, né? Pode muito bem fazer isso. P de problema. Aqui, ó. C de causa, C1, C2, causa 1, causa 2. E aqui, vamos botar aqui as setinhas. Vamos para cá. E1, efeito 1. E E2, efeito 2. Você pode muito bem planejar assim. Só estou mostrando aqui para ser completo. Que nesse caso cenário ideal, cenário real. Vamos para cá. Então, para ficar visual, tá aí. Você enxerga o tema problema e verifica qual o cenário ideal. Pinta, descreve um cenário ideal no segundo parágrafo. Apresenta um cenário real no terceiro parágrafo. Uma outra representação bem visual para você. E agora, vamos aqui a exemplo do Enem 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá. Cenário ideal. Segundo parágrafo. Qual é o cenário ideal? O cenário ideal é democratizar o acesso ao cinema para obter, a partir dessa democratização, os efeitos educativos e conscientizadores. Olha, para que o cinema, o acesso ao cinema, permita esses efeitos educativos ou conscientizadores. Tá? Esse é o cenário ideal, um cenário muito bom. É o que acontece na prática? Não é. Então, qual é o cenário real? É que o cinema foi elitizado, pertence na prática, né, a uma elite, e isso afasta muita gente, né, do cinema. E por conseguinte, essas pessoas não têm acesso a estes benefícios apresentados aqui no cenário ideal, ok? Muito bem, então vamos lá. E só para ficar muito claro, isso aqui é segundo parágrafo e isso aqui é terceiro parágrafo, ok? Peço que você pause a redação, os parágrafos aqui, leia a introdução, venha para cá, ó. Pause aqui, leia o cenário ideal. Pause, né? Leia o cenário ideal. Venha para cá, pause, leia o cenário real. Olha como até os conectivos são diferentes. Aqui começou sem conectivo, tá bom? Eu vou falar sobre essa ausência de conectivo aqui quando estiver falando no modo de coesão. E aqui nós temos um todavia. Por que um todavia? Porque é um contraste entre o cenário ideal e o cenário real. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um conectivo de contraste, um conectivo de oposição, uma conjunção adversativa. Pause e leia o cenário real aqui e também pause e leia a proposta de intervenção para você verificar a adequação desta proposta com a argumentação estabelecida, tá bom? E aí a gente chega aqui para mais um tipo de planejamento. Esse já é o nosso último tipo, né? Planejamento 06. Veja que já são 6 tipos de planejamento, considerando aquele primeiro tipo clássico que eu mostrei para você na aula 1.
Como é que é esse tipo aqui agora? Qual que é o ponto de partida para chegar nesse tipo de planejamento? É o seguinte, identificar e apresentar duas justificativas para a resolução do problema. Qual que é a opinião, a famosa tese? A famosa tese é, é necessário, é urgente combater esse problema. Essa aqui é a afirmação inicial, que vai funcionar como tese. E agora, como é que você vai trabalhar? Não é mostrando causas do problema, nem efeitos. É mostrando justificativas para a afirmação que você fez de que é preciso com urgência combater esse problema. Então, são justificativas que você dá para a resolução do problema que você anunciou como necessidade, tá bom? Então, vamos aqui fazer uma representação. Você vai lá, justificativa 1 para a resolução do problema, justificativa 2 para a urgente resolução do problema, outra representação visual essa daqui, ok? Muito bem, e agora vamos ao exemplo. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, em 2019. Vamos lá. Justificativa 1. Para combater a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por quê? Qual a justificativa para combater isso? Ou para democratizar o acesso? Qual a justificativa? Olha só, é preciso democratizar porque há efeitos educativos e conscientizadores. Essa é uma boa justificativa, não é? Se você democratiza o acesso ao cinema, então você tem efeitos educativos e conscientizadores. Qual uma outra justificativa? Justificativa 02. Porque o cinema funciona como fonte de informação. Por isso é preciso democratizá-lo com urgência. Perfeito? E aí, para você entender isso aqui na prática, eu peço mais uma vez, né? E por último, a última vez que eu peço isso, que você pause aqui, leia essa introdução, veja que a justificativa 1, tá? Também começou sem conectivo, olha. Vou falar disso na parte de coesão, no modo de coesão. E aí você vem para cá, aqui já tem o conectivo de soma, veja a justificativa 2. Então, justificativa 1, somada aqui, olha, a justificativa 1, você tem a soma da justificativa 2 para a resolução do problema, tá? Pause aí também, veja a proposta de intervenção, beleza? Finalizando, portanto, mais uma aula e mais um módulo. Eu espero que você realmente saia desse módulo um especialista ou uma especialista em planejamento da redação do Enem. Se for necessário, você pode voltar a assistir esse módulo quantas vezes você quiser, vai ficar à sua disposição. Eu quero que você não tenha nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade com relação ao planejamento. Reforço aqui a necessidade de você me acompanhar pelas redes sociais, me fazer pergunta por lá, tá? Eu vou ter o prazer de atender você. Quero que você se identifique dizendo assim, professor, eu sou aluno do curso gratuito. Se identifique que eu vou responder você. Um forte abraço e eu espero por você no próximo módulo. Até lá!